Se você acha que só os seres humanos se preocupam em ter uma casa bonita e confortável para morar, está muito enganado. Alguns desses animais servem até de inspiração para muitos. Você vai conhecer hoje alguns dos maiores engenheiros do reino animal. Conheça agora os 10 ninhos incrivelmente inacreditáveis do reino animal. Em primeiro lugar, ninho do pássaro Baverbird. O pássaro Baverbird é um pássaro que transforma a arte de construir na arte da sedução. Nativo da Austrália e Nova Guiné, o Baverbird dedica meses a construir elaborados ninhos conhecidos como bavês, com a finalidade de atrair fêmeas para um dos mais singulares rituais de cortejo da natureza. Com até meio metro de altura, os bavês são estruturas trançadas de capim, palha e galhos, de geometria cônica e forradas com musgo. O pássaro, então, o decora com uma variedade de objetos coloridos, incluindo pétalas de flores, carvão e frutas vermelhas. Curiosamente, a preferência pelas cores varia entre os pássaros. As fêmeas os inspecionam, atraídas para as estruturas de acordo com as cores que mais lhes agradam. Diante da forte competição, os machos também realizam danças de acasalamento, enquanto as fêmeas avaliam os ninhos um a um. Um bower bem feito, somado a uma dança de acasalamento atraente, resultará em um ritual de acasalamento. Em segundo lugar, formigas. Os ninhos das formigas cortadeiras podem ser consideradas verdadeiras fortalezas, em especial as saúvas. Elas constroem ninhos complexos, subterrâneos e com câmeras especializadas, também chamadas de panelas. Na natureza, os ninhos desses insetos são considerados os mais sofisticados. A escavação do ninho exige um trabalho coordenado, com um considerável custo energético. Entretanto, esta energia despendida traz muitos benefícios para a colônia. Entre esses benefícios estão a proteção contra predadores, regulação de umidade e temperatura que são essenciais para a manutenção do fungo simbionte, e consequentemente para todos os membros do formigueiro. Em terceiro lugar, ninho do tecelão sociável. O pássaro tecelão sociável constrói um ninho que à distância parece como um palheiro gigante que caiu em uma árvore. Mas estas aves africanas são arquitetos especializados, usando uma variedade de materiais diferentes para criar seu bloco de apartamentos. Eles usam varas maiores para criar a estrutura básica, emoldurando o ninho no topo de sua fundação preferida, um poste ou uma árvore com galhos altos. Eles reúnem gramíneas secas para formar os limites dos quartos individuais, e alinham cada câmara do ninho com gramíneas e fibras mais macias. Pode haver centenas de câmaras de nidificação na estrutura maior do ninho, suficientes para acomodar toda a sociedade de aves. Os ninhos maiores são o lar de até 400 aves. Os tecelões sociáveis também instalam um sistema de segurança. Cada entrada tem uma linha de picos de palha afiada para afastar os predadores. Em quarto lugar, ninhos de Montezuma oropendola. As aves conhecidas como Montezuma oropendola constroem ninhos bem elaborados em árvores na América Central. Elas usam cipós para tecer os cestos pendentes, agrupando os ninhos em colônias. Eles ancoram os ninhos com as videiras mais fortes, acrescentando outras videiras e fibras, pouco a pouco até que os ninhos sejam completados. Estas estruturas estão localizadas em árvores grandes e isoladas, com os ninhos pendurados na extremidade distante e frágil dos galhos, o que desencoraja os macacos invasores de tentar escalar para devorar os preciosos ovos. Essas aves também têm outra maneira de manter os predadores à distância. Eles gostam de construir nas árvores onde vivem os vespões. Em quinto lugar, cupins bússola. Os cupins são mestres construtores. Seus cupinzeiros icônicos podem atingir 3 metros ou mais de altura. Construídos a partir dos restos mastigados de árvores lenhosas, lama e fezes. Estes arranha-céus de animais proporcionam todo tipo de conforto para a sociedade de cupins. A excelente circulação de ar permite que o cupinzeiro seja mantido com ar-condicionado. A água se acumula com condensação e algumas sociedades mantêm jardins de fungos dentro do monte. Em sexto lugar, ninho do João de Barro. A maioria dos ninhos de aves são estruturas arejadas feitas de galhos, mas não está aqui. O João de Barro, uma ave que constrói ninhos de terra incomuns em árvores,
coleta lama e esterco para criar uma casa, nos topos das árvores e outras estruturas elevadas. O sol assa o ninho para criar um abrigo endurecido, onde as aves podem depositar seus ovos. O ninho é construído para enfrentar também os ventos predominantes, criando um refúgio contra as intempéries. Em sétimo lugar, formigas tecelãs. As formigas tecelãs, ou verdes, são insetos eusociais da família Formicidae. As formigas tecelãs vivem em árvores e são conhecidas por seu comportamento único de construção de ninhos, em que as operárias constroem ninhos entrelaçando as folhas usando seda larval. As colônias podem ser extremamente grandes, consistindo em mais de 100 ninhos abrangendo várias árvores e contendo mais de 500 mil de operárias. As formigas tecelãs são altamente territoriais, e as operárias defendem agressivamente seus territórios contra intrusos. Por se alimentarem de insetos prejudiciais às árvores hospedeiras, as formigas tecelãs às vezes são usadas por fazendeiros indígenas, principalmente no sudeste da Ásia, como agentes naturais de biocontrole contra pragas agrícolas. Em oitavo lugar, pássaro alfaiate. O pássaro alfaiate é um pequeno passarinho da Ásia tropical, mas sua característica mais intrigante não é o canto, senão sua habilidade para construir ninhos. Ele costura uma ou duas folhas sólidas para criar um berço que propicia um abrigo confortável e camuflado de predadores. A fêmea do alfaiate usa seu bico afiado como uma agulha para furar primeiro as folhas. Depois pega teias de aranha ou fibras de plantas e as guia pelos furos como um fio, até que a bolsa fique pronta e segura. O pássaro primeiro tentará se enrolar dentro de uma folha. Se for grande o suficiente, o processo de costura começa. Caso contrário, ela terá que usar folhas extras ou encontrar um local melhor. As folhas no final dos galhos são ideais, pois evitam as chances de predadores chegarem ao ninho. Em nono lugar, andorinhões. A paisagem do Parque Nacional do Iguaçu é uma das mais visitadas do mundo, mas ela não se revela totalmente durante o dia. É que debaixo das quedas estão escondidos os ninhos de um pássaro bem pequeno. Podem medir até 25 centímetros. Estas são aves monogâmicas, podendo ficar a vida toda com a mesma companheira. Por terem os pés pequenos, não pousam em fios como as andorinhas. O ninho é elaborado com saliva para unir musgos, barro, fibras vegetais. Assim é mais fácil fixá-lo em paredões, em grutas e cascatas. Para chegar aos ninhos, o pássaro se lança contra as gigantescas quedas das cataratas sem medo. Suas asas são especiais, inclinadas para trás, permitindo voos rápidos e ágeis. Os andorinhões conseguem dar uma volta de 180 graus no pescoço. Devido à grande velocidade de voo, suas narinas têm um formato turbilhonado que impede o afogamento da entrada rápida de ar. Os andorinhões possuem o quarto dedo, a hálux. Ausente em muitas aves, o hálux está disposto para frente, facilitando fixarem-se em paredões. Esta disposição dos dedos chama-se pamprodactilia. Em décimo lugar, pica-pau. Pica-pau são aves facilmente identificáveis por seus hábitos e morfologia específicos, especialmente pelo hábito de tamborilar bate o bico sobre uma superfície, produzindo um som mecânico muito característico que é utilizado na comunicação entre espécies, proteção do território e atração sexual. Possuem ampla distribuição, sendo mais abundantes na região neotropical. Dentre as especializações da família Picidae, estão a capacidade de escalar árvores, escavação de ninhos e alimentação por uma língua longa e dotada de diversos tipos de pontas modificadas. Os pica-paus retiram seu alimento do tronco de árvores. A escavação dos ninhos em troncos é feita pelo bico forte e flexível, e o impacto das bicadas é minimizado graças à presença de uma articulação diferenciada entre a maxila superior e o crânio que permite o músculo do local absorver e dissipar parte do impacto. Com o ninho pronto, a fêmea coloca os ovos que serão incubados pelo casal durante cerca de 15 dias. Os filhotes abandonam o ninho quando ainda não são capazes de voar, permanecendo em galhos próximos. Você achou do vídeo? Comenta aí. Obrigada por assistir. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.